Revisão em questões da Lei nº 11.419 de 2006, informatização do processo judicial. Sem mais delongas, vem com Robson Concursos, fomentar a educação e ajudar as vidas que mais precisam. Questão 1, ano 2025, Banca FCC TRT, 15ª Região de São Paulo, analista judiciário. A editora História dos Sonhos Limitada foi intimada para apresentar a impugnação aos cálculos de liquidação apresentados em uma reclamação trabalhista em que foi condenada ao pagamento de verbas rescisórias. A intimação foi realizada exclusivamente pelo sistema do processo judicial eletrônico PJE. No prazo estabelecido, a empresa não apresentou a impugnação. Os cálculos apresentados pela reclamante foram homologados. Alegou que não acessou o sistema em tempo hábil porque o responsável pelo acompanhamento dos processos estava em férias, que a intimação deveria ter sido publicada no Diário Oficial e requereu a devolução do prazo para apresentar a impugnação. Com base na legislação e nas regras aplicáveis ao PJE, na Justiça do Trabalho, dê uma pausa no vídeo e tente responder aqui para ganhar tempo. Alternativa correta, alternativa D, que diz: a intimação realizada exclusivamente pelo PJE é válida e dispensa publicação em Diário Oficial ou qualquer outra forma de comunicação. A fundamentação está no artigo 5º da Lei 11.419 de 2006. Por que a alternativa A está incorreta? Porque ali diz até 60 dias, não, o correto seria até 10 dias, fundamentação, artigo 5º, parágrafo 3º. A B está incorreta porque o INPED deixou ali a alternativa incorreta. Você pode conferir. A alternativa C está incorreta porque o exigem ali deixou a alternativa incorreta, e a alternativa E está incorreta porque o deveria deixou a alternativa incorreta. Confere agora comigo, questão 2, ano 2025, Banca FCC. De acordo com a lei que dispõe sobre a informatização do processo judicial e regula o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais, dê uma pausa no vídeo e tente responder aqui para ganhar tempo. Alternativa A: os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria ou encaminhados por meio de protocolo integrado judicial nacional no prazo de 10 dias contado do envio de petição eletrônica, comunicando fatos quais serão devolvidos à parte após o trânsito em julgado. Fundamentação, artigo 11, parágrafo 5º da Lei nº 11.419 de 2006. Por que a alternativa B está incorreta, Robson Concursos? Porque meu guerreiro e minha guerreira, deve ali deixou a alternativa incorreta. Você pode conferir no artigo 9º. E a alternativa C, que diz: quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados somente até as 23 horas e 59 minutos do último dia. Não, é somente até as 24 horas do último dia. Você pode conferir no artigo 10, parágrafo 1º. A alternativa D está incorreta porque ali diz a presidência do tribunal. Não, você pode conferir no artigo 10, parágrafo 2º. E a alternativa E está incorreta porque o deverão deixou a alternativa incorreta. Você pode conferir aí no artigo 11. Vamos agora à nossa questão 3, ano 2025, Banca FCC TRT da 6ª Região de Pernambuco, técnico judiciário. A informatização do processo judicial instituída pela Lei nº 11.419 de 2006, é de inegável relevância para a celeridade e duração do processo. E como meio de efetivação dessa garantia constitucional, o legislador previu que... Dê uma pausa no vídeo e tente responder aqui para ganhar tempo. Alternativa D, que diz: as cartas precatórias, rogatórias, de ordem e de um modo geral todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os deste e os dos demais poderes, serão feitas preferencialmente por meio
eletrônico, fundamentação, o artigo 7º da Lei 11.419 de 2006. Porque a alternativa A está incorreta, Robson Concursos? Porque diz ali o dia em que a informação for disponibilizada, não, porque diz ali, considera-se como data da publicação, o dia em que a informação for disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, é errado, porque você vai conferir agora o artigo 4º, parágrafo 3º, que diz, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Guarde bem, despenco nas provas esse parágrafo 3º do artigo 4º. Por que a B está errada, Robson Concursos? Porque ali diz o prazo de 10 dias, não, meu guerreiro e minha guerreira. Você pode conferir aí no artigo 11, parágrafo 2º. A C está errado por quê? Porque o salvo para a Fazenda Pública, quando diz ali que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, salvo para a Fazenda Pública, a quem devem ser dirigidas pessoalmente, o salvo ali deixou a assertiva errada, você pode conferir no artigo 5º, parágrafo 6º. A alternativa E está incorreta porque disse ali às 23 horas e 59 minutos, não, porque quando a alternativa diz, quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as tramitidas no máximo até as 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo, não, porque você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira, que é até as 24 horas, tempestividade até as 24 horas do último dia do prazo, vibração total. Vamos agora, exatamente, meu guerreiro e minha guerreira, vamos agora à nossa quarta questão, que diz aí, ano 2025, Banca Sesp Sebrasp, analista administrativo. Para a prática de atos processuais em geral, por meio eletrônico, é obrigatório o credenciamento prévio do interessado no Poder Judiciário e as intimações dos cadastrados feitas eletronicamente em portal próprio dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Você viu ali o obrigatório, dá vontade de marcar errado. Não, marque não. Aqui está certíssimo a fundamentação. Você vê aí, tanto no artigo 2º e artigo 5º, ele pegou 2 artigos, meu guerreiro e minha guerreira, para você ter aí a certeza e errar, mas você aqui com Robson Concursos não vai errar, porque para a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico é obrigatório o credenciamento prévio do interessado no Poder Judiciário e as intimações dos cadastrados feitas eletronicamente em portal próprio dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, vibração total. Questão 5, olha aí, ano 2025, Sebrasp na veia. De acordo com a Lei nº 11.419 de 2006, julgo o item a seguir relativo ao processo judicial eletrônico. O processo judicial eletrônico aplica-se às ações penais de competência do Tribunal do Júri. E agora, certo ou errado? Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Você já sabe, linda questão, certíssimo. Duvida? Confere agora comigo o artigo 1º, o parágrafo 1º, que diz: aplica-se o disposto nesta lei indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. Guarde bem esse parágrafo 1º do artigo 1º, porque há muitas questões. Aqui estão as mais estratégicas selecionadas para você gabaritar no dia da sua prova. Então, guarde bem, aplica-se o disposto nesta lei indistintamente aos processos civil, aos processos penal e aos processos trabalhistas, bem como aos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição, vibração total. Questão 6, ano 2025, Sebrasp. Para fins de tempestividade e atendimento do prazo processual, a petição eletrônica deverá ser transmitida até o final do horário do expediente forense do último dia do prazo. Certo ou errado? Dê uma pausa e tente responder. Você já sabe, a questão está errada. Por que, Robson Concursos, está errado? Porque você vê agora no artigo 3º que diz: consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido o protocolo eletrônico. O parágrafo único diz: para a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, exatamente
quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 horas do seu último dia. Guardou, meu guerreiro, minha guerreira, esse parágrafo único do artigo 3º despenco nas provas que diz: quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 horas do seu último dia. Aí vem agora o artigo 10º, parágrafo 1º que diz: quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 horas do último dia. Nas questões vão dizer 23 horas e 59 minutos. Não, guarde bem, tanto o artigo 3º e o parágrafo único, como o artigo 10 e o parágrafo 1º da Lei 11.419 de 2006, que trata da informatização do processo judicial eletrônico. Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 horas do último dia. Duvido mais você errar com Robson Concursos. Vem agora a questão 7, ano 2025, Sebrasp. Para a identificação inequívoca do signatário, é imprescindível que a sua assinatura eletrônica seja baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, na forma de lei específica. Certo ou errado, você já sabe errado, porque o imprescindível ali, ou seja, é necessário, tem que ser somente isso, não, meu guerreiro e minha guerreira, porque você vai ver agora o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 11.419 de 2006, da informatização do processo judicial eletrônico, que diz: para o disposto nesta lei, considera-se, inciso 3, assinatura eletrônica, as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário. Aí vem a linha A, diz: assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada na forma de lei específica. E a linha B diz: mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. O imprescindível disso ali era somente esse, é necessário esse não. Você acabamos de ver agora que a assinatura eletrônica, as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário. Tem tanto a assinatura digital e também o mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Vibração total. Vem agora a questão 8º, olha aí, ano 2024, Banca FCC, TRT da 7ª Região do Ceará, técnico judiciário. Tendo em vista a informatização do processo judicial, nos termos da Lei número 11.419 de 2006, considere. Tem os itens, dê uma pausa, tente responder, mas vem com Robson Concursos no item 1 que diz: a data da publicação, o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônica. E meu guerreiro, certo ou errado, esse item 1 que diz: a data da publicação, o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Você já sabe, meu guerreiro, minha guerreira, lindo, porque confere aí a fundamentação no artigo 4º, parágrafo 3º. E o item 2 que diz: o uso de meio eletrônico na tramitação dos processos judiciais aplica-se aos processos civil, penal e trabalhista em qualquer grau de jurisdição, mas não aos juizados especiais. Aqui não deixou a assertiva errada, ela estava vindo toda correta, mas no finalzinho, mas não aos juizados especiais, o não deixou alternativa incorreta. A fundamentação está no artigo 1º, parágrafo 1º, que já estudamos e revisamos esse parágrafo 1º do artigo 1º, meu guerreiro, minha guerreira. Então, ou seja, vamos agora ao item 3 que diz: as intimações feitas por meio eletrônico, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. E aí, está correto ou incorreto? Você já sabe, corretíssimo. Você pode conferir a fundamentação no artigo 5º, parágrafo 6º. E o item 4 que diz: quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 horas do último dia. Está lindo. Você pode conferir aí no artigo 10, parágrafo 1º. Você pode ver as questões se repetem. Não importa se a banca
CESP, FCC, IBFC, FGV, meu guerreiro e minha guerreira, elas sempre se repetem, mesmo com outra nomenclatura. Então, está correto que os itens 1, 3 e 4, correto. O item 2 está errado porque eu não deixou ali a alternativa incorreta. Vamos agora à nossa questão 9, ano 2023, Banca CESP ou Sebrasp, TRT da 8ª Região Técnico Judiciário. Com relação à regulamentação do processo judicial eletrônico por intermédio da Lei Federal número 11.419 de 2006, assinale a opção correta. Dê uma pausa no vídeo e tente responder aqui para ganhar tempo. Alternativa correta, alternativa C. Antes de enviar a petição eletrônica, o advogado deve ter se cadastrado junto ao Poder Judiciário, possuir certificado digital devidamente autenticado por autoridade certificadora e assinar eletronicamente a petição. Você pode conferir agora a alternativa A, meu guerreiro e minha guerreira, no artigo 4º, parágrafo 6º, alternativa B. Os 5 dias ali deixou alternativa incorreta porque diz ali, caso inexistente a consulta da parte, a intimação é considerada automaticamente realizada após o prazo de 5 dias da disponibilização da intimação no portal próprio eletrônico do tribunal. Não. É 10 dias, você pode ver a fundamentação no artigo 4º, parágrafo 3º. Alternativa D está incorreta porque o imprescindível deixou ali a alternativa incorreta. Você pode conferir a fundamentação no artigo 12, parágrafo 1º. A alternativa E está incorreta porque o deve ali deixou a alternativa incorreta. Você pode conferir a fundamentação no artigo 10. Vamos agora à nossa 10ª questão, ano 2022, Banca IBFC, TJ de Minas Gerais, analista judiciário para o cargo de analista judiciário. Dê uma pausa no vídeo e tente responder, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos agora julgar os itens. O item 1 diz, o processo judicial eletrônico é aplicado indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, exceto aos juizados especiais. Você já sabe, meu guerreiro, minha guerreira, o exceto ali deixou a alternativa, o item 1 incorreto, porque também cabe aos juizados especiais. Já resolvemos várias questões. Você pode ver a fundamentação no artigo 1º, parágrafo 1º, eu disse, decore o parágrafo 1º do artigo 1º, porque despencam nas provas, não importa a banca. Vamos agora. Se o item 1 está incorreto, você já pode eliminar a alternativa A, alternativa D, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora o item 2. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Entretanto, considera-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. E agora, está correto ou incorreto? Você já sabe, corretíssimo. A fundamentação está no artigo 4º, parágrafo 4º e artigo 5º, parágrafo 1º. Vamos ver o item 3. Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente viável devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 5 dias contados do deferimento de juntada pelo magistrado, os quais serão guardados até o julgamento e devolvidos mediante pedido da parte interessada. Você já sabe que não é 5 dias, eu disse, decore o prazo de 10 dias, porque ele disse que são 5 dias, 30 dias, não, é 10 dias. Você pode conferir a fundamentação no artigo 11, parágrafo 5º da Lei Federal 11.419 de 2006, que institui a informatização do processo judicial eletrônico. O item 4 diz, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico na forma da Lei número 11.419 de 2006. Então, guarde bem, é todas. Dá vontade de marcar incorreto, mas não. No processo eletrônico, todas as citações,
intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico na forma da Lei 11.419 de 2006, fundamentação artigo 5º e parágrafo 6º. Então, só restou como ao itens corretos, o item 2 e 4. Meu guerreiro e minha guerreira, tá gostando do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, comente, compartilha, seja um agente motivador e transformador de vidas. Se inscreve no canal, deixa o teu like, comente, compartilha, vibração total, amém. Vamos agora à nossa 11ª questão, ano 2022, Banca SESP ou Sebrasp, TRT da 8ª Região Técnico Judiciário. Uma intimação processual eletrônica publicada no Diário Judicial Eletrônico foi disponibilizada no primeiro dia do mês X, uma quinta-feira. O destinatário teve acesso à intimação no dia seguinte, dia 2, uma sexta-feira. O prazo da intimação é de 5 dias. Com referência a essas informações e tendo como base o calendário apresentado na tabela precedente, o último momento para a realização do prazo processual será no referido mês X, até as 24 horas do dia. Alternativa A, 8, B, 9, C, 12, D, 13. E a E, 14. Então, dê uma pausa no vídeo e tente responder. Aqui você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira, alternativa B, 9 dias. Mas por que, Robson, concursos é 9 dias? Meu guerreiro e minha guerreira, confere agora comigo no CPC, no artigo 224, que diz: salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo, incluindo o dia do vencimento. É a primeira regra, você segue essa escadinha. Aí vem um parágrafo 1º do artigo 224. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense foi encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Então você segue a regra do artigo 224, dias úteis. O parágrafo 1º diz que os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte. Aí vem agora o parágrafo 2º que diz: considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico. Aí vem o parágrafo 3º. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. E vem agora para matar a questão disponibilização do prazo. Foi no primeiro dia, ou seja, meu guerreiro e minha guerreira, no dia 1, aqui, exatamente no dia 1, teve a disponibilização do prazo. Publicação do prazo foi no segundo dia útil, ou seja, teve a disponibilização, a publicação é no próximo dia útil, ou seja, como disse aqui a questão, o destinatário teve acesso à intimação no dia seguinte, ou seja, dia 2, foi a publicação do prazo, segundo dia, sexta-feira. Aí vem a próxima regra, início do prazo, quinto dia, porque é o primeiro dia útil após a publicação. Então, ou seja, teve a disponibilização no dia 1, que é a quinta-feira, teve a publicação, ou seja, teve a intimação no dia seguinte, dia 2, que é a publicação, sexta-feira, mas sábado e domingo não é dia útil, você exclui e conta a partir do dia 5, segunda-feira, os 5 dias. Aí vem segunda-feira, primeiro dia, terça-feira, dia 6, segundo dia, quarta-feira, dia 7, terceiro dia, quinta-feira, dia 8, o oitavo dia, e sexta-feira, dia 9, meu guerreiro e minha guerreira, é o fim do prazo. Então, guardou bem, disponibilização foi dia 1, a publicação, ou seja, a intimação, foi no dia 2, que é o dia útil após a disponibilização. Sábado e domingo não é dia útil, não conta. Então, após a publicação, você conta o primeiro dia útil seguinte, que foi a segunda-feira, e daí você conta os 5 dias, como a questão falou, vibração total para você gabaritar no dia da sua prova. Teve a disponibilização, próximo dia útil, a publicação, o próximo dia útil, você começa a contar o prazo, não tem mais como errar. Vem comigo agora a questão 12, ano 2022, Banca Sebrasp. No que se refere aos fundamentos legais e à informatização do processo judicial, assinale a opção correta. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Aqui para ganhar tempo, alternativa correta, alternativa B, que diz:
O PJE admite apenas duas formas de comprovação da identidade digital: assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada e cadastro de usuário no Poder Judiciário. Você pode conferir a fundamentação no artigo 1º, parágrafo 2º. Então, é apenas duas formas, porque a alternativa A está incorreta, Robson Concurso, porque o vedado ali deixou a alternativa incorreta. Você pode ver a fundamentação no artigo 1º, o parágrafo 1º, a alternativa C está incorreta, porque a exceção ali deixou a alternativa incorreta, a fundamentação, artigo 4º, parágrafo 2º, a alternativa D está incorreta, porque supletiva ali deixou a alternativa incorreta, fundamentação CPC, artigo 196, alternativa E está incorreta, porque o vedado deixou a alternativa incorreta, fundamentação, artigo 11, parágrafo 6º. Vamos agora à nossa questão 13, ano 2019, CESP, Sebrasp, TJ do Amazonas, assistente judiciário. Com base na Lei número 11.419 de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, julgue o item a seguir. A consulta eletrônica, a intimação em portal próprio, deverá ser realizada em até 10 dias úteis após a data de envio da intimação. Certo ou errado? Você já sabe, errado. Por quê, meu guerreiro, minha guerreira? Não é dia úteis, são dias corridos. Então, a consulta eletrônica, a intimação em portal próprio, deverá ser realizada em até 10 dias corridos. Está vendo? Diz que há dias úteis, não. Em até 10 dias corridos após a data de envio da intimação. Você pode ver a fundamentação no artigo 5º, parágrafo 3º. Questão 14, CESP Sebrasp, ano 2019. Para a distribuição de peças processuais, os órgãos do Poder Judiciário deverão fornecer dispositivos de transporte de meios eletrônicos como pendrive aos interessados. Certo ou errado? Dê uma pausa no vídeo, tente responder. Aqui para ganhar tempo, a alternativa está incorreta. Por quê? Porque você vai ver agora no artigo 10, parágrafo 3º, que diz que os órgãos do Poder Judiciário deverão manter equipamentos de digitalização e de acesso à rede mundial de computadores à disposição dos interessados para a distribuição de peças processuais. Questão 15, ano 2019, CESP Sebrasp. Advogado público poderá realizar petição em formato digital sem a intervenção de cartório ou secretaria judicial, situação em que deverá ser fornecido recibo eletrônico de protocolo no portal eletrônico. Certo ou errado? Você já sabe, dê uma pausa, tente responder. Aqui a questão está certa. Duvida? Confere agora comigo o artigo 10 da Lei Federal, Lei número 11.419 de 2006. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a atuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. Questão 16. Cartas precatórias que transitem entre órgãos do Poder Judiciário e demais poderes da União deverão ser feitas preferencialmente por meio eletrônico. Certo ou errado? Aqui você já sabe, certíssimo. Confere agora comigo o artigo 7º, que diz: as cartas precatórias, rogatórias, de ordem e de um modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os deste e os dos demais poderes, serão feitas preferencialmente por meio eletrônico. A fundamentação aí, porque a questão está certa. Questão 17, Sebrasp Naveia 2019. Em qualquer hipótese, será considerada realizada a intimação no dia subsequente ao dia em que o intimando realizar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Certo ou errado? Você já sabe, questão errado. Por quê, meu guerreiro, minha guerreira? Porque ali qualquer hipótese deixou a alternativa errada. Confere agora comigo o artigo 5º da Lei 11.419 de 2006. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Aí vem um parágrafo primeiro que diz: considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação,
certificando-se nos autos a sua realização. Vem agora comigo, questão 18, Sebrasp na veia. O ato administrativo da criação do Diário da Justiça Eletrônico deve ser publicado continuamente pelo período de 30 dias no Diário Oficial em uso. Certo ou errado, você já sabe, questão certíssimo, duvida, confere agora comigo o artigo 4º que diz: os tribunais poderão criar Diário da Justiça Eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. Aí vem agora o parágrafo 5º que diz: a criação do Diário da Justiça Eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 dias no Diário Oficial em uso. Questão 19, CESP-Sebrasp 2019, TJ Amazonas, vibração total. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados a um processo eletrônico com garantia de origem e de seu signatário são considerados originais. Certo ou errado, você já sabe, questão certíssimo, duvida, confere agora comigo o artigo 11 da Lei 11.419 de 2006. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem de seu signatário na forma estabelecida nesta lei serão considerados originais para todos os efeitos legais. Vem comigo agora a questão 20, ano 2019, CESP-Sebrasp. O certificado digital emitido por uma autoridade certificadora é um dos componentes essenciais para a assinatura eletrônica dos usuários, com a finalidade de identificação inequívoca do signatário de um processo digital. Certo ou errado, você já sabe, questão certíssimo. Duvida, confere agora comigo o artigo 1º da Lei número 11.419 de 2006, informatização do processo judicial, que diz: o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta lei. Aí vem o parágrafo 2º, diz: para o disposto nesta lei considera-se, inciso 3º, assinatura eletrônica, as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário. Alternativa a linha A: assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada na forma de lei específica. Linha B: mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Acabamos de ver no começo, meu guerreiro e minha guerreira, questões traduzindo aí o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 3º, suas alíneas A e B, porque despencam nas provas, porque vem o artigo 1º que diz: o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta lei. Beleza, vem o parágrafo 2º do artigo 1º diz: para o disposto nesta lei considera-se o inciso 3º, assinatura eletrônica, as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário. Tem duas: a linha A: assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada na forma de lei específica, e a linha B: mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, comente, compartilha. Vibração total é rápido, resumido, sem estar enrolando, porque é revisão para você gabaritar no dia da sua prova e sair vitorioso e vitoriosa, porque você guerreiro, você guerreira, você está plantando a boa semente e você vai vencer. Amém. Vem comigo agora a questão 21, ano 2019, CESP-Sebrasp. Apesar dos avanços alcançados com a Lei número 11.419 de 2006, a publicação eletrônica dos atos judiciais e administrativos dos tribunais ainda não substitui a publicação destes em meios físicos, nem publicações oficiais. Certo ou errado? Você já sabe, dê uma pausa no vídeo e tente responder. Questão errado. Por que, Robson Concursos? Porque você vai ver agora o artigo 4º que diz:
Os tribunais poderão criar Diário da Justiça Eletrônico, disponibilizado em sítio da Rede Mundial de Computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. Aí vem o parágrafo 2º do artigo 4º que diz: a publicação eletrônica, na forma deste artigo, substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista processual, vibração total. Questão 22, Sebrasp, ano 2019. Quando for inviável realizar citação, intimação ou notificação por meio eletrônico, deve-se obedecer às regras ordinárias aplicáveis aos documentos físicos, devendo-se digitalizá-los e posteriormente destruí-los. E aí, meu guerreiro, minha guerreira? Certo ou errado? Caiu aí, em 2019, SESP por Sebrasp, TJ Amazonas, para analista judiciário. Dê uma pausa, tente responder, você já sabe, questão certíssimo. Duvida? Confere agora comigo o artigo 9º da lei que diz: no processo eletrônico, todas as citações, intimações, notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico na forma desta lei. Decorou? No processo eletrônico é todas as citações, todas as intimações e todas as notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico na forma desta lei. Aí vem um parágrafo 2º que diz: quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico que deverá ser posteriormente destruído. Vem comigo agora a questão 23, analista judiciário, TJ Amazonas, 2019, SESP por Sebrasp. Os órgãos do Poder Judiciário devem utilizar apenas redes internas, ou seja, intranets, para acesso aos processos eletrônicos por questões de sigilo e segurança. Você vê, o apenas dá vontade de marcar errado. Você já sabe, aqui mesmo a questão está errada, porque o devem utilizar apenas redes internas ou intranets, deixou a alternativa errado. Vem agora comigo, a fundamentação está no artigo 8º da Lei 11.419/2006, que diz: os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando preferencialmente a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas. Ali diz, deve utilizar apenas redes internas e intranets. Errado, porque o artigo 8º diz que os órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando preferencialmente a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas. Vem comigo, questão 24, analista judiciário, SESP Sebrasp 2019. Os autos de processos devem ser conservados exclusivamente em meio eletrônico, eliminando-se toda a documentação impressa e, consequentemente, a necessidade de armazenamento físico. E agora, o exclusivamente dá vontade de marcar errado? Meu guerreiro, minha guerreira, está errado, porque o exclusivamente ali deixou a alternativa errado. Confere agora comigo o artigo 12 da lei que diz: a conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico. O exclusivamente deixou a alternativa errado, porque o artigo 12 da Lei 11.419/2006 diz: a conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico. Vem agora a questão 25, analista judiciário, ano 2019, SESP Sebrasp. A referida lei está alinhada com os princípios de segurança da informação, denominados disponibilidade, confidencialidade e integridade, na medida em que estabelece que os autos dos processos eletrônicos devem ser protegidos por meio de sistemas de segurança de acesso e armazenados em meio que garanta a preservação e integridade dos dados. Correto, né, meu guerreiro e minha guerreira? Na lei
não encontramos confidencialidade, mas nós vamos ver agora no artigo 12 que diz que a conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico. Vem um parágrafo 1º do artigo 12 que diz: os autos dos processos eletrônicos deverão ser protegidos por meio de sistemas de segurança, de acesso e armazenados em meio que garanta a preservação e integridade dos dados, sendo dispensada a formação de autos suplementares. Então, ou seja, a questão está certa porque falou ali disponibilidade, confidencialidade, integridade, são ali os princípios da segurança da informação. Tá correto, meu guerreiro e minha guerreira? Sabemos que o parágrafo 1º do artigo 12 fala em integridade exatamente dos dados, preservação, questão corretíssima, vibração total. Questão 26, analista judiciário, Sebrasp, vem comigo. Considera-se a data de uma publicação eletrônica o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônica. Olha aí, mais uma forma de cobrar a questão. Acabamos de ver questões que acabamos de resolver da banca Meu Guerreiro e Minha Guerreira FCC, traduzindo ali os prazos, disponibilização, publicação, para você saber ali dia útil, não útil. Aqui a questão está corretíssima. Só perguntou o quê? A fundamentação do parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 11.419/2006, que diz: considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônica. Exatamente, tem o dia da disponibilização, o próximo dia útil, meu guerreiro e minha guerreira, exatamente, tem o dia da disponibilização, o próximo dia é o dia da publicação, o próximo dia útil você começa a contar o prazo. Disponibilizou hoje, próximo dia, publicação, quando eu começo a contar o prazo? No próximo dia útil após a publicação, porque diz aqui, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônica. Exatamente, for disponibilizado hoje. E quando é a data da publicação? O primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização. E quando eu começo a contar o prazo? O primeiro dia útil seguinte ao da publicação. É exatamente. Disponibilizou hoje, data da publicação. Próximo dia útil, quando eu começo a contar o prazo? O próximo dia útil após a publicação. Então a questão aqui, traduzindo aqui a fundamentação, o parágrafo 3º do artigo 4º que diz: considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônica, vibração total. Questão 27, analista judiciário, Sebrasp 2019. A publicação de atos judiciais no Diário da Justiça Eletrônico, mesmo daqueles que exijam intimação, substitui a publicação oficial, bem como a publicação em qualquer outro meio. Certo ou errado? Você já sabe que estão errado, exatamente, porque o exigem intimação substitui, não. Vem comigo agora o artigo 4º, parágrafo 2º da lei, que diz: a publicação eletrônica, na forma deste artigo, substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista processual. Ele disse, exige intimação, substitui. Não. Essa é uma exceção, meu guerreiro, minha guerreira. A regra é o seguinte: a publicação eletrônica, na forma deste artigo, substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais. É a regra. Agora vem a exceção. A exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Ou seja, por lei, exige intimação pessoal ou vista pessoal, vibração total. Questão 28, analista judiciário, Sebrasp. Um ato processual por meio eletrônico é considerado realizado no dia e na hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, sendo fornecido o respectivo protocolo eletrônico. Certo ou errado, você já sabe, certíssimo, duvida, confere agora comigo o artigo 3º. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Questão 29, analista judiciário, Sebrasp. O envio de petições por meio eletrônico é admitido mediante uso de assinatura eletrônica, dispensado seu credenciamento prévio no Poder Judiciário. Certo ou errado, você já sabe, questão errado. Por quê? Porque o dispensado ali deixou a questão errada. Confere agora comigo o artigo 2º da Lei 11.419/2006.
O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do artigo 1º desta lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos, vibração total. Questão 30 na lista judiciário, CESP-SEBRASP, ano 2019. O uso de meios eletrônicos na tramitação de processos judiciais devem ser aplicados de forma distintas na esfera trabalhista e nos juizados de primeira instância. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Você já sabe, né? Errado, né? Porque já resolvemos algumas questões, há muitas questões, porque disse ali que é distintas na esfera trabalhista e nos juizados de primeira instância. Não, distinta ali deixou a alternativa errado. Confere agora comigo o artigo 1º da Lei 11.419 de 2006, o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta lei. Agora vem o parágrafo 1º, que despencam nas provas, aplica-se o disposto nesta lei indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. Ali disse distintas na esfera trabalhista e nos juizados de primeira instância, não, porque o parágrafo 1º do artigo 1º diz: aplica-se o disposto nesta lei indistintamente aos processos civil, aos processos penal e aos processos trabalhistas, bem como aos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Vem com Robson Concursos, questão 31, ano 2017, banca IBFC, TJ de Pernambuco, técnico judiciário, função judiciária. O concurso do TJ Pernambuco 2025 está aí esse vídeo, você vai gabaritar. Sobre o processo judicial eletrônico, analise os itens abaixo. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. O item 1 diz: o documento cuja digitalização é inviável deverá ser entregue na Secretaria da Vara no prazo de 15 dias, contados do envio de petição eletrônica, informando da impossibilidade. Você já sabe, né, meu guerreiro? Errado, porque não é 15 dias, é 10 dias. Olha aí, questão em 2025, 2024, 2022 e em 2017 caiu para técnico judiciário, função judiciária do TJ Pernambuco, vai cair para analista judiciário, oficial de justiça para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, concurso agora em 2025. Então, se o item 1, meu guerreiro, está errado, a fundamentação está no artigo 11, parágrafo 5º, você já pode eliminar a alternativa A, a alternativa B e a alternativa E. Restou só a alternativa C e D, ou seja, 50% de acerto. Vamos agora no item 2, que diz: os livros cartorários poderão ser gerados e armazenados por meio digitais. Mesmo se você não soubesse, o poderão já dá para marcar ali certo. Então a questão, o item 2 está certo, ou seja, o artigo 16 é a fundamentação. Então, ou seja, só pode ser, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora o item 3. Os sistemas para acesso ao processo judicial eletrônico deverão se utilizar de programas de código aberto, acessíveis de forma ininterrupta pela internet. Você vê o deverão, poxa, deverão, poderão. Não, aqui está certo, é deverão mesmo, artigo 14. Ou seja, só pode ser a alternativa D como a correta. Vamos ver agora o item 4. Os órgãos do Poder Judiciário deverão manter equipamentos à disposição dos interessados para a distribuição de peças processuais, mas outro deverão mas aqui está correto, meu guerreiro, artigo 3º, que já resolvemos questões do artigo 3º, então seja, os itens corretos é os itens 2, 3 e 4, o item 1 está incorreto, porque diz que há 15 dias, não, o prazo é de 10 dias. Vem comigo agora a nossa penúltima questão, questão 32, 2017, IBFC, TJ Pernambuco, técnico judiciário, função judiciária. A respeito do processo judicial eletrônico brasileiro e os atos processuais realizados por meio digital, assinale abaixo a alternativa que contém informação incorreta. Incorreta você sublinha, você circula para não cair na pegadinha. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Aqui prega a tempo, alternativa incorreta, alternativa A, que diz:
a conservação dos autos do processo se dará exclusivamente por meio digital, exclusivamente ali deixou a alternativa incorreta. Por quê? Porque o artigo 12 da Lei 11.419/2006 diz: a conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico. Ele disse exclusivamente não. Pode ser efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico. Porque a alternativa B está incorreta, Robson Concursos, porque você pode ver aí, meu guerreiro e minha guerreira, exatamente, a alternativa B está correto. Olha aí, a incorreta alternativa A. A alternativa B está correta porque diz: a digitalização de autos em mídia não digital será precedida de comunicação às partes e seus procuradores para que se manifestem sobre os documentos de fundamentação, artigo 12, parágrafo 5º. A alternativa C está correta porque diz: todos os documentos produzidos eletronicamente e juntados no processo judicial serão considerados originais de fundamentação, artigo 11. A alternativa D está correta porque diz: quando viável a citação por meio eletrônico, o ato será procedido de forma ordinária, digitalizando-se o documento físico. Você pode ver a fundamentação no artigo 9º, no parágrafo 2º. A alternativa está correta porque diz: a arguição de falsidade de documento também tramitará por meio eletrônico, a fundamentação, artigo 11, parágrafo 2º. Ou seja, o artigo 11 é estratégico para você revisar aí na leitura estratégica que Robson Concursos fez, está aí no canal Leitura Estratégica para ajudar as vidas que mais precisam. Tem tanto esse vídeo de revisão, como também um vídeo da leitura estratégica da Lei 11.419/2006. Vem comigo a nossa última questão. Se você chegou até aqui, está gostando, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Vem com Robson Concursos, fomentar a educação e ajudar as vidas que mais precisam. Ano 2014, Banca IBFC, TRE Amazonas, analista judiciário. De acordo com a Lei Federal número 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, assinale a alternativa correta. Dê uma pausa no vídeo e tente responder aqui para ganhar tempo. A alternativa A diz o seguinte: a informatização prevista na lei em questão não se aplica ao processo penal. O não ali deixou a alternativa correta, porque você já sabe, o artigo 1º, parágrafo 1º, despencam nas provas 2025, 2024, 2017 e também agora em 2014, vibração total. A B diz: consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Você já sabe, questão correta. Então, alternativa correta, alternativa B, que diz: consideram-se realizados atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico, fundamentação, artigo 3º, também despencam nas provas. A alternativa C está incorreta, diz o seguinte: a petição eletrônica enviada para atender prazo processual será considerada tempestiva se transmitida até o horário do término do expediente forense no último dia do prazo. Não, você já sabe, meu guerreiro, Miguel, até o horário do término não, porque você já sabe, até as 24 horas do seu último dia, fundamentação, artigo 3º, parágrafo único. Alternativa D, que diz: considera-se transmissão eletrônica toda forma de comunicação à distância com a utilização exclusivamente da rede mundial de computadores. Olha aí as questões se repetindo. O exclusivamente deixou a alternativa incorreta, porque é preferencialmente. Olha aí, considera-se transmissão eletrônica toda forma de comunicação à distância com autorização exclusivamente não, preferencialmente da rede mundial de computadores. Fundamentação, artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2. Deus é bom e ama você, meu guerreiro e minha guerreira. Você vai vencer. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal Robson Concursos, se inscreve no canal Leitura Estratégica, segue meu Instagram Robson Concursos, meu Facebook Robson Concursos RDM. Espero que esse vídeo ajude você na sua preparação para você gabaritar nos concursos públicos, principalmente agora o concurso do TJ Pernambuco para os cargos técnico judiciário, analista judiciário, oficial de justiça, para você gabaritar. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você. Vibração total. Lembre-se de que Deus é bom e ama você. Você vai vencer. Se você hoje está triste, cabisbaixo, angustiado, depressivo, ansioso, está na caverna, Deus vai lhe dar força e você vai sair da caverna. Não importa o que as pessoas fizeram para você estar passando por essas dificuldades. Muitas vezes você sofre porque você não planta. As pessoas mais plantam e você sofre. Mas Deus está contemplando tudo, o seu esforço, a sua dedicação, o seu sofrimento, e você vai sair da caverna assim como Elias saiu, e você vai cantar a vitória. Por quê? Porque a boa semente que você planta hoje, amanhã você vai colher excelentes frutos
Continue plantando a boa semente, meu guerreiro e minha guerreira, no tempo certo, no tempo de Deus. Você vai cantar a vitória. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o teu like comigo e compartilha. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Lembre-se de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus é bom e ama você. Vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer. E até o próximo vídeo, querendo Deus, força e honra e amém.